Você sabia que existe um efeito capaz de fazer o dinheiro crescer de uma maneira que pode surpreender quem está começando a investir? Imagine que você investe uma determinada quantia. Depois de algum tempo, esse dinheiro gera um rendimento. E em vez de retirar esse rendimento, você mantém o dinheiro investido. Agora, o rendimento também começa a participar do crescimento. É aí que entram os famosos juros compostos. Hoje, aqui no Patrimônio em Marcha, vamos entender de forma simples como eles funcionam e por que tempo e constância podem fazer tanta diferença na construção de patrimônio. Vamos imaginar uma situação simples. Você começa com dinheiro investido. No primeiro período, esse dinheiro gera um rendimento. No período seguinte, você não tem mais apenas o valor inicial trabalhando. Agora, o valor inicial, mais o rendimento acumulado, continua investido. Isso pode fazer com que os próximos rendimentos sejam calculados sobre uma base maior. É esse efeito que conhecemos como juros compostos. De forma simples, o dinheiro começa a gerar rendimentos e os rendimentos também podem gerar novos rendimentos. Por isso, muita gente chama esse fenômeno de juros sobre juros. Para entender melhor, precisamos diferenciar juros simples de juros compostos. Nos juros simples, o cálculo dos juros permanece relacionado ao valor inicial. Já nos juros compostos, os rendimentos acumulados passam a fazer parte da base sobre a qual novos rendimentos podem ser calculados. No começo, a diferença pode parecer pequena. Mas conforme o tempo passa, ela pode ficar cada vez mais significativa. É justamente por isso que o tempo é um dos grandes aliados dos juros compostos. E aqui está uma das maiores lições desse assunto. Juros compostos precisam de tempo para mostrar todo o seu potencial. Não é necessário imaginar que o patrimônio vai crescer rapidamente de um dia para o outro. Na verdade, no começo, o crescimento pode parecer bastante lento, mas conforme o patrimônio aumenta e os rendimentos são reinvestidos, o efeito acumulado pode ganhar força. Por isso, começar cedo pode ser uma vantagem importante. Não porque exista garantia de determinado resultado, mas porque você dá mais tempo para o processo acontecer. Tem uma coisa que sempre me chama a atenção quando falamos de juros compostos. Será que é melhor investir muito dinheiro de uma vez ou começar com pouco e manter a constância? Essa é uma ótima pergunta, porque muita gente pensa que precisa ter muito dinheiro para começar. E não necessariamente. Exatamente. O valor investido é importante, mas o tempo e a constância também podem fazer diferença. Então, uma pessoa que começa com pouco, mas mantém seus investimentos durante muitos anos, pode estar aproveitando algo que quem sempre espera para começar acaba perdendo. Sim, e existe outro ponto importante. Os rendimentos precisam ser analisados dentro da realidade de cada investimento. Não existe rendimento garantido simplesmente porque estamos falando de juros compostos. Ou seja, juros compostos são um mecanismo de crescimento, não uma promessa de lucro. Perfeito. E quanto mais a pessoa entende isso, mais consegue tomar decisões conscientes. E agora vamos mostrar justamente como os aportes mensais podem potencializar esse processo. Agora, imagine que além de deixar o dinheiro investido, você também consiga fazer novos aportes ao longo do tempo. Pode ser mensalmente, trimestralmente ou conforme sua realidade financeira. Cada novo aporte aumenta o patrimônio que está trabalhando para seus objetivos. E com o passar dos anos, você pode ter 3 forças trabalhando juntas.
O dinheiro que você investiu, os novos aportes e os rendimentos acumulados. É por isso que a disciplina pode ser tão importante quanto encontrar uma oportunidade específica. Outro conceito importante é o reinvestimento dos rendimentos. Quando os rendimentos são retirados, eles deixam de participar daquele investimento. Quando são reinvestidos, passam a aumentar o patrimônio que continua trabalhando. É justamente aí que o efeito dos juros compostos pode ficar ainda mais interessante ao longo do tempo. Mas atenção, reinvestir não significa que o investimento vai subir sempre. Todo investimento possui características e riscos próprios. O objetivo aqui é entender o mecanismo dos juros compostos e não prometer determinado resultado. Vamos imaginar um exemplo apenas para entender o conceito. Uma pessoa começa com $1000 e consegue investir mais $200 todos os meses. Ao longo do tempo, ela terá colocado dinheiro do próprio bolso. Mas, além desses aportes, o patrimônio poderá receber os rendimentos do investimento. E se esses rendimentos permanecerem investidos, eles também poderão participar do crescimento futuro. Perceba que o resultado não depende apenas de quanto a pessoa colocou no primeiro dia. O tempo e a continuidade dos aportes também entram nessa equação. Se tivéssemos que resumir tudo o que aprendemos hoje em 3 pontos, seriam estes. Quanto mais tempo o dinheiro permanece investido, maior é o período para os rendimentos acumularem. Investir regularmente pode aumentar o patrimônio ao longo dos anos. Manter os rendimentos investidos pode permitir que eles também participem do crescimento futuro. É a combinação desses fatores que torna os juros compostos tão importantes para quem pensa no longo prazo. Os juros compostos não são uma fórmula mágica para ficar rico. Eles são um conceito financeiro que mostra como o tempo e o reinvestimento podem influenciar o crescimento de um patrimônio. Por isso, talvez uma das maiores lições de hoje seja: não espere ter muito dinheiro para começar a aprender. Comece aprendendo. Depois, organize sua vida financeira e, quando puder investir, faça isso de acordo com seus objetivos, sua realidade e seu perfil, porque patrimônio não se constrói apenas com grandes decisões. Muitas vezes, ele é construído com pequenas decisões repetidas durante muitos anos. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no Patrimônio em Marcha e acompanhe os próximos vídeos. Conhecimento hoje, patrimônio amanhã. Até o próximo vídeo.